Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Está feliz nessa noite? Você pode dar um aleluias nessa noite? Você pode aplaudir Jesus bem forte nessa noite? Amém? Antes de nós adentrarmos na palavra, hoje as criancinhas, vamos convidar as criancinhas, para que as criancinhas possam... Não vai ter salinha hoje? Oh, meu Deus, mas nós vamos orar por elas do mesmo jeito, tá? Depois, tá? Que as criancinhas continuem sendo abençoadas, viu? Amém? Hoje não tem as criancinhas, mas se sintam felizes nessa noite, se sintam alegres, porque Jesus continua abençoando vocês poderosamente. Amém? Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 7, e o verso de número 11 até o verso de número 17. Livro do doutor Lucas, capítulo 7, e o verso de número 11, nós vamos ler até o versículo de número 17. Amém? Livro do doutor Lucas, é Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Glória a Deus. Hoje o tema do que nós vamos falar, referente à família, diz assim: o presente de Deus. Diga, o presente de Deus. É o que nós queremos. Quem quer ganhar um presente de Deus aí, levante a tua mão nessa noite. Você tem a oportunidade de ganhar um presente de Deus essa noite. Mas para isso você tem que abrir os teus ouvidos espirituais, você tem que abrir a tua mente, você tem que abrir o teu coração e deixar que o Espírito Santo de Deus venha fluir na tua vida nesse momento. Fala para a pessoa que está do teu lado: nesse momento, fique atento, pois eu quero receber o meu presente de Deus. Se você não quer, eu quero. Amém? Então nós vamos ler aqui para ganhar um pouquinho de tempo, livro do doutor Lucas, capítulo 7, o verso de número 11. Talvez você vai começar a se perguntar, por que esses presentes aqui na frente? Dentro de cada uma dessas sacolas aqui tem um presente de Deus. No final você vai entender o que Deus quer falar para mim e para você. Mas vamos à mensagem aqui. Diz aqui: o filho da viúva de Naim é ressuscitado. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Versículo de número 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo de número 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão com ela, e disse-lhe: não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Você pode dar um glória a Deus essa noite, igreja? Versículo de número 15. Entregou-a a sua mãe. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E o último versículo, o 17: e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, amados? Amém? Eu vou tomar um pouquinho de água aqui nesse momento, amém? Vamos lá. Aqui está uma das passagens mais bonitas que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra, que é a ressurreição desse jovem. Esse jovem tinha mais ou menos meado de 17 anos. A viúva de Naim já era uma pessoa a qual a palavra de Deus já está dizendo, era uma viúva. Então a viúva, ela não tinha marido, e o seu único filho havia falecido, morreu. E aquele jovem, imagina um jovem de apenas 17 anos, cita a palavra de Deus através dos conhecimentos a qual você pesquisa. Aquele jovem de apenas 17 anos havia falecido. Imagina a tristeza daquela mãe quando perdeu o seu único filho.
ela pensava assim: no futuro esse meu filho vai ser a pessoa quem vai me ajudar lá no futuro. Mas imagina quando morreu a esperança dela, que era aquele jovem, apenas 17 anos. Ela já não tinha o seu marido, já não ia ter o teu filho. E Naim era uma cidade, Naim não era o nome daquela mulher. A palavra de Deus, por mais que você pesquise, ela não cita o nome dessa mulher. Então, muitos estavam com ela, né? Muitos estavam ali, né? Naquele momento daquela tristeza, um velório, uma tristeza. Imagina a morte daquele jovem, né? Menino, jovem de tudo, 17 anos apenas, faleceu. A multidão que estava juntamente com ela era uma multidão que estava muito triste. Era uma multidão que estava ali, imagina, derramando lágrimas, contristos, amargurados. Imagina a dor daquela família, né? Imagina a dor daquela mulher quando perde um filho. Só quem já perdeu um filho sabe qual é a dor. Só quem já passou por esse momento sabe qual é a dor de perder um filho, um membro da sua casa. Só que na entrada da cidade, diz aqui a palavra de Deus, né? E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Com Jesus vinha uma multidão, igual quando chega do encontro. Como que a gente chega do encontro? Feliz e alegre, saltitando, pulando de alegria. Você está aqui nessa noite para dar um glória a Deus, igreja? Quando nós viemos do encontro, nós fomos como se estivéssemos mortos e voltamos como pessoas vivas, alegres, felizes, glorificando a Deus, louvando a Deus, pulando, cantando, e aqui chegando, dando testemunho de como nós fomos e como nós voltamos. E quando Jesus estava entrando naquela cidade, Jesus conduzia também uma multidão de pessoas, a qual estavam muito alegres. Preste atenção para você entender agora. Eu só estou no versículo de número 11. A multidão que caminhava com Jesus era a multidão de felicidade. Sabe por quê, meu irmão Eudes? Porque a multidão que anda com Jesus viu Jesus fazer sinais, prodígios e maravilhas e muitos milagres. Então, quando eu e você andamos com Jesus, sabemos que vai ter presente da parte de Deus, igreja. Mas agora imagina você ali no lugar daquela mãe. A multidão que estava ali estava triste, chorando, cabisbaixo, não sabendo o que seria feito. Haviam duas multidões, e quando aquelas duas multidões se encontraram, havia o oposto de uma situação. Qual era o oposto de uma situação? Uma multidão alegre e uma multidão triste. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, de qual lado de multidão você quer ficar? Da multidão alegre ou da multidão triste? Se você está do lado da multidão triste, realmente você está certo de ficar calado. Mas se você está do lado da multidão de Jesus, levanta a tua mão e dá glória para Deus, porque quando a multidão de Jesus está junto é alegria, igreja. Você está me entendendo nessa noite? Se você está do lado da multidão de Jesus, você não vai ficar calado, você vai glorificar e exaltar o nome dele, porque a multidão de Jesus é uma multidão viva e é uma multidão alegre, amados. Porque quem anda com Jesus só tem alegria, igreja. Quem anda com Jesus só tem felicidade. Por mais que venham lutas, por mais que venham dias trabalhosos, por mais que venham notícias ruins, por mais que o Brasil não ganhe a Copa do Mundo, sei lá, por mais que aconteça qualquer fator, quando você está com Jesus, você sempre salta de alegria, amado. Porque a própria palavra de Deus diz que aonde o Espírito de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Dá um cutucão no teu irmão e fala: irmão, tira essa cara de morto, começa a glorificar a Deus, irmão. Amém? Posso ouvir um glória a Deus essa noite, igreja? Porque morto não pode glorificar. É por isso que o teu irmão está calado do teu lado. Porque se o teu irmão estiver no mesmo Espírito, aonde está o Espírito Santo de Deus, aonde está o Espírito de Deus, você está glorificando Ele o tempo todo. Porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você, igreja. Hoje é um presente de Deus para a tua vida, irmãos.
Depende de você querer ganhar ou não presente. Quem gosta de ganhar presente? Estamos em dezembro, né? Dezembro é mês do presente, amém? Fala pro teu irmão, irmão, não precisa ficar com a cara fechada não, porque eu aceito presente. Fala para ele, irmão. Dezembro é mês de presente, irmão. Quem quiser passar lá na José Rodrigues Pires 523, deixar um presentinho ou mandar pelo correio, eu aceito, irmão. É tempo do presente, irmão. Quem quiser dar um presente para os pastores aí, é bênção de Deus. Deus vai te honrar também, amém? Por isso que a multidão que anda com Jesus anda alegre, irmão. Não anda com cara de maracujá amassado não, irmão. Anda glorificando, exaltando o nome dele, igreja. Por mais que o ano foi trabalhoso, por mais que o ano foi difícil, você está no meio de uma multidão alegre, irmão. A multidão triste, ela tem que mudar, irmão. Você tem que mudar a história. Mas voltando aqui no ensejo da palavra, aquela mulher estava muito triste, irmãos. Aquela mulher, ela havia perdido algo chamado esperança. E quando você perde a esperança, irmãos, é difícil. É difícil. Eu quero te falar uma coisa. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que estavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão à cidade. Deixa eu te perguntar aqui, quem já pegou na alça de um caixão aí? Levante a tua mão. Tem uns aí, pelo amor de Deus, pastor, não fala isso não que eu não durmo à noite, irmão, fica tranquilo, o defunto não faz mais nada, irmão. A única coisa é que ele pesa muito, irmãos. Pode ser um cidadão magrinho, mas quando vai pegar na alça do caixão, pensa num algo pesado, irmão. Defunto pesa muito, irmão. Não sei se ele está carregando os pecados ali para baixo, o que é, mas ele pesa muito. Não, irmão Guará, é ruim de pegar no caixão. Tem gente que não pega no caixão de nada. Eu já peguei em caixão defunto, já pus roupa em defunto, já fui lá escolher roupa de madrugada, de noite, já entrei no necrotérico morto lá, vivo ou não, já fiz tudo, irmão. O morto não faz nada, quem dá problema é os vivos. Fala pro teu irmão, quem dá problema é vivo, irmão. Porque depende do vivo, né, irmão? Porque tem vivo que está fora da presença de Deus, não está vivo, ele está morto, irmão. Mas então o que acontece aqui, amados? Imagina Jesus quando chegou ali e encontrou aquela mãe chorando, aquela multidão cabisbaixo. Quantas das vezes você já chorou? Quantas das vezes você já se encontrou numa situação a qual esta mãe estava aqui, olha, cabisbaixo e chorando por uma situação? Eu não sei se você está me entendendo nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus está falando, começa a se alegrar nesse momento, igreja. Porque o defunto pesa muito, então filho único, mulher viúva, imagina a tristeza. Só quem já passou sabe disso. E Jesus, quando chegou perto daquela mãe, olhou e viu aquela mãe numa tristeza só, porque Jesus conhece o exterior e conhece o nosso interior, igreja. Você não entendeu não? Jesus conhece o exterior e conhece o nosso interior, igreja. Ele sabe que tem pessoas que estão sorrindo e sabe que tem pessoas que estão chorando, igreja. Tem pessoas que às vezes deitam lá na tua cama, lá no teu leito, a lágrima escorre, amado. É uma tristeza tão grande, mas eu quero te dizer nessa noite, a nossa esperança está em Jesus. Ele trouxe esperança para te dar vida nesse momento, igreja. Você não saiu da tua casa para ficar triste não, irmãos. Você não saiu para ser morto lá, para ser morto não. Você saiu para chegar aqui. Você pode ter entrado morto, mas vai sair vivinho da Silva aqui, igreja. Tem que ressuscitar. Até os dias de hoje existe ressurreição, igreja. Deus dá vida àqueles que estão mortos. Aqueles que estão fora, lá no mundo do crime, nas drogas, na prostituição, no mundo errado, igreja. Quando ele chega na presença do Senhor, que ele tem um encontro com Jesus, ele sabe, a multidão que mandava era triste, mas essa multidão que aqui está, é a multidão que vai morar lá na glória, glorificando o nome do Senhor, igreja. Não é uma multidão perdida não, é uma multidão alegre, igreja. Este ano ainda, Deus vai te dar uma bênção, uma vitória ainda, igreja. Depende de você, igreja. Eu profetizo isso para a tua vida, levante a tua mão, que este ano ainda, o Senhor vai te dar muitas maravilhas, muitas alegrias e bênçãos, igreja. Tem vitória para você nesse tempo ainda, igreja. Não acabou o ano não, igreja. Não se sinta que está tudo perdido não.
Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, ele senta de frente a mim. Eu fico no meu computador aqui, ele fica aqui, é um de frente para o outro. Ele é espírita, ele mora aqui próximo à Companhia Suzano. Esses dias atrás, essa semana que passou, ele falou para mim: Aguinaldo, para mim esse ano já foi. Falei: por que já foi? Ah, não, para mim as minhas vendas não estão boas, eu não consigo fechar os contratos, para mim é isso, para mim está aquilo. Ele tem um colarzão de todo tamanho no pescoço. Eu falei para ele: Paulinho, eu vou falar uma coisa para você. Não vou falar de religião não, mas eu vou falar uma coisa para você: o ano não acabou. E se você tiver fé, Deus vai mudar a tua história ainda esse ano ainda. Eu profetizei para ele. A mesma coisa você tem que profetizar para o irmão que está do teu lado. Fala para o irmão que está do teu lado: ainda este ano vai acontecer milagres na tua vida, igreja. Quem está me entendendo, levante a tua mão, dá uma glória para Deus, igreja. A multidão que estava carregando aquele defunto, enrolado num pano, porque o judeu faz assim, a fórmula dele, né? Dele enterrar as pessoas. É o ritual deles. Imagina aquelas pessoas carregando um defunto ali numa estrada ao longo do dia. E todo mundo que... Olha só para vocês verem como é que é a situação ali no Oriente Médio. Quando está se carregando um defunto, né? Vamos supor que esse copo é um defunto. Está se conduzindo aquele defunto e a pessoa vinha vindo na mesma estrada. Aquela pessoa que estava na estrada tinha que voltar e acompanhar o cortejo até o enterro daquela pessoa. Ou seja... se você vinha alegre, você passava a ser triste. Mas Jesus inverteu tudo aquilo ali. Quando Jesus encontrou com aquela mulher, Jesus não parou e voltou com aquela multidão para sepultar aquele jovem. Não, Jesus chegou naquela hora e Jesus deu vida e alegria no meio daquele povo que estava morto, igreja. Eu não sei se você está me entendendo, mas Jesus hoje quer levantar pessoas que estão aqui tristes, cabisbaixos. Talvez você está achando que não tem esperança, mas tem esperança para a tua vida sim, igreja. Tem esperança lá na tua casa, tem esperança no teu trabalho, tem esperança na tua saúde, tem esperança para o teu filho, tem esperança em todas as áreas. Levante a tua mão e acredite naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando hoje, igreja. Glória a Deus essa noite, igreja. Entra no lugar dessa mulher aqui e pega ali na alça e vai conduzir um da sua família. Infelizmente eu já passei isso, pastor Pedro sabe. O filho Eduardo, pai do Luizinho. É uma tristeza você ter que enterrar um da sua casa, filho ainda. Imagina, um domingão o pastor Pedro estava junto conosco, né, pastor? Foi uma situação difícil, ter que sepultar um dali da sua casa, é difícil. Eu acredito que muitos já passaram situações difíceis. Mas Deus tem que colocar você alegre. Porque quando você devolve para Cristo, você vai ficar muito feliz. Porque um dia você sabe que você vai encontrar com Ele lá na glória, igreja. Posso ouvir um aleluia essa noite? Vamos lá. Aí no versículo de número 13 diz assim: vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Fala para o teu irmão: para de chorar, irmão, porque hoje chegou a noite da alegria para a tua vida, irmãos. Hoje é uma noite profética de vitória para as famílias aqui, igreja. Queira o nosso adversário ou não, mas hoje é uma noite profética de bênção e de vitória aqui, igreja. É profecia para as famílias serem alegres ainda esse ano, igreja. É uma noite para moldar a história das famílias aqui nesse local, igreja. Põe a mão, chacoalha o teu irmão, fala: irmão, a tua família vai mudar em nome de Jesus, irmão. Chacoalha ele, igreja, fala: a tua família vai mudar em nome de Jesus, igreja. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus, igreja. Igreja, comigo o culto é barulhento. Você sabe por quê? O Espírito Santo de Deus fala: faz barulho aí com o povo aí, irmãos. Porque Jesus está aqui no meio. O Espírito Santo de Deus está aqui no meio. O Espírito Santo de Deus está revelando a palavra para mim e para você. E quando Ele revela, é porque Ele quer dar vitória. Ele gosta de um povo alegre. Que você passe por cima das dificuldades. Confia no Senhor. Não é assim que a palavra de Deus diz? Mateus 6,33. Né? Em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, a sua justiça e as demais Ele acrescentará. E assim que Ele fala em Mateus 6,33,
né? Deleita-te, né? Mateus 30, livro de Salmos 34, né? 37:4 diz: confia no Senhor, deleita-te nele, e o mais ele vai fazer para a tua vida, igreja. É isso que ele está falando, igreja. Não precisa ficar desconfiado, achando que não vai. Ei, vai acontecer milagre sim na tua vida, desde que você dê vazão para que o Espírito Santo de Deus trabalhe, igreja. É noite de mudança na nossa família. É noite de mudança na nossa história, pastora. É noite de mudança na minha vida e na tua vida, igreja. O Senhor falou o que para aquela mulher? Mulher, não chores. Sabe por que ele falou não chores? Porque havia chegado a esperança dela. Talvez você ache que não haja mais esperança. Eu vou falar para vocês, eu conheço pessoas aqui em Jundiapeba curadas de AIDS. E tem gente que fala que não tem cura AIDS. Eu não conheço um só não, conheço uns 3, 4, viu? Curado de AIDS, chega lá com o papel, tá aqui, olha, vai lá todo ano no governo, faz exame e não tem mais AIDS. Sabe por quê? Um dia confiou que Jesus faria milagre na vida deles, igreja. Eu tenho que trabalhar lá comigo, lá que ele é curadíssimo de AIDS. Ele fala mesmo para mim, Aguinaldo, tá aqui, ó, tá aqui os relatos. Todo ano eu vou lá e faço, ó, eu vou lá e faço o exame, ó lá, porque o governo pede que faça. Ele vai lá, faz, por quê? Que ele é curado, porque um dia ele confiou naquele Senhor Jesus Cristo, né, que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente na nossa vida, e é curado, igreja. Assim Jesus falou para aquela mulher, não chores. Sabe por que ele falou para ela não chores? Porque havia chegado a resolução do problema dela. Aquela mulher não tinha mais marido, o teu filho ia ser sepultado, mas Jesus chegou para ela e falou, ei, chegou a hora do teu milagre. E aí vamos aqui adiante. Assim muitas pessoas se lembram, né? Vamos lá colocar assim. Vamos ver aquela mãe. Entra no lugar daquela mãe. Quando aquela mãe pegou aquela criança, aquele jovem, né, para sepultar, aquela mãe lembrou o quê? Da inocência daquela criança quando era bebê. Criancinha tem pecado, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Não. A mãe lembrou da inocência daquele filho. Aí caía a lágrima. A mãe lembrava de um bebê sincero, caía outra lágrima. A mãe lembrava daquela criança tão insensível, tão amorosa, caía outra lágrima. A mãe lembrava, a criancinha não faz nada sozinha, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que pegar isso, tenho que pegar aquilo para dar à criança. A mãe lembrava, ele necessita de cuidados, porque a mãe cuida do seu filho como ouro, igreja. Imagina a dor daquela mãe. Por isso que aquela mãe chorava. Por isso que aquela mãe estava amargurada. Por isso que quando Jesus chegou, olhou para ela e falou assim, mãe, não chores mais. Assim Jesus está olhando para mim e para você. Não precisa chorar não, porque hoje chegou a resolução dos seus problemas. Tem muitos momentos na nossa vida, igreja, que nós estamos chorando. Nós estamos querendo enterrar um defunto na nossa vida. Mas hoje não é tempo de enterrar mais defunto não. Hoje é tempo de ter vida e vida com abundância. Amém, amados? João 10:10 diz que e Deus veio para que te dá vida e vida com abundância, igreja. Porque Ele quer te dar vida, e uma vida próspera em todas as áreas, na vida espiritual, na vida sentimental, financeira, em todas as áreas o Senhor quer te dar uma vida com abundância, amados. A mãe também lembrava daquela criança na época da ignorância. Tudo que a criança pega, quando é pequenininho, ela queria pegar e colocar na boca. A mãe lembrava que o seu filhinho, não filhinho, não faça isso. A mãe lembra de tudo do filho. Tem mãe que o filho tem quase 100 anos, né? O filho ainda é um bebezinho para a mãe. É assim ou não é, mãe? É assim ou não é, mães? É. Mãe chora. A mãe esguela. O filho pode ser o que for, mas é mãe. A mãe sente qualquer dor. A mãe lembra do filho onde o filho está. O filho pode estar lá do outro lado do mundo, mas a mãe lembra. É assim que é mãe. Mãe gera dentro do ventre durante 9 meses. A mãe sente todas as dores. Por isso, mamãe, por isso a jovem que ainda vai se engravidar um dia, assim que casar,
Por isso que a mãe nunca pode falar: essa criança na minha barriga é uma praga. Nunca fale uma palavra dessa. Fale sempre que aquele que está no teu ventre é uma bênção em nome de Jesus, igreja. Tem que profetizar sempre bênção e vitória. A mãe sabe o que fala. A mãe sente todas as dores, todos os sentimentos. E tudo aquilo que você sente, você transmite para a criança que está no teu ventre, igreja. Assim é a mãe. A mãe sabe de tudo. Aquela mãe lembrava de tudo. A mãe lembrava: meu filho não sentia noção do perigo. A criancinha não tem noção do perigo. Ela vai descer uma escadinha dessa daqui, ela não sabe a noção do perigo para ela cair. Aquela mãe chorava porque lembrava de tudo isso que passou na vida com aquele filho. Assim é Deus olhando para mim e para você. Deus sabe de todas as vezes que Ele cuidou de mim e de você, em todas as situações perigosas a qual nós passamos. Quantos livramentos Deus te deu, quantos livramentos Deus me deu, quantas vezes Deus trouxe a providência para nós que somos filhos dele. Tem filho de Deus aqui nessa noite para glorificar Ele, igreja? É assim que Deus faz. Aquela mãe lembrava de tudo. Então aí chegou aquele momento, e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e dissem: jovem, te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Veja bem, chegou o momento, Jesus chegou ali naquela hora e falou: agora é a hora do milagre. Jesus não aguentou ver aquela mulher chorando. Jesus, quando viu Lázaro morto, também chorou. Lá em João 11:38 diz que Jesus chorou. Pode ver na tua Bíblia aí, João 11:38, que está lá. Jesus chorou, Jesus compadeceu da dor. Jesus era muito amigo de Lázaro também. Lázaro já estava morto, como muitos sabem, há 4 dias, já cheirava mal. Suas irmãs ali compadecidos, todos ali chorando por causa do falecimento de Lázaro. A mesma coisa Jesus, quando chegou perante essa mulher, viu ali aquela dor. Jesus sente a minha dor e a sua dor, sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus, igreja. Quando você chora, o próprio Espírito Santo de Deus muitas das vezes está ao seu lado para te consolar. Fala para a pessoa que está do teu lado: Jesus te consola todas as vezes, irmão. Só permanece chorando, irmãos, quem não tem esperança. Quem não tem esperança, de ser socorrido por Deus. Porque quando eu e você temos a esperança de ser socorridos por Deus, nós não vamos ficar chorando, não. Nós entregamos as nossas aflições, os nossos problemas na mão do Senhor. E quando você entrega na mão dele, ele vai lá, ele fala: agora eu vou cessar o choro do meu filho, da minha filha, porque eu vou realizar um milagre na vida dele, igreja. Assim, nesse momento, quando chegou nesse versículo de número 14 aqui do livro de Lucas, capítulo 7, versículo 14, houve 4 situações em que Jesus entrou para operar milagres na vida dele. Quem quer ouvir, digam glória a Deus. 4 situações. A primeira situação, Jesus tocou. Diga: Jesus tocou. Tocar o esquife, ou tocar no caixão naquela época, lá no meio dos judeus, se diz se tornar impuro. Imagina tocar no esquife ali. Jesus chegou ali sem medo de nada, Jesus não teve problema de nada. Jesus chegou ali, foi lá e tocou aonde? No esquife. Quando Jesus tocou no esquife, imediatamente aconteceu algo na vida daquele jovem. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue, no meio de uma multidão, estavam ali apertando a Jesus, quando alguém ali no meio da multidão foi lá, agachado, abaixada, tocou ali na orla das vestes do Senhor Jesus. Aí Jesus falou assim: quem me tocou? Aí Pedro falou: Senhor, a multidão te oprime, te aperta. E o Senhor disse: quem te tocou? Jesus respondeu categoricamente para Pedro: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Saiu virtude naquela hora.
da mulher do fluxo de sangue. A mesma coisa aconteceu com esse jovem. Apenas um toque na orla das vestes de Jesus, houve milagre na mulher do fluxo de sangue. E Jesus, quando simplesmente tocou naquele esquife, aquele jovem, ele teve a vida novamente ressuscitada, igreja. Assim é Jesus fazendo na minha vida e na tua vida. Apenas um toque que você precisa de Jesus na tua vida para mudar a tua história, igreja. Está cheio de gente aí precisando de apenas um toque, igreja. Está cheio de pessoas aí que precisam apenas um toque, igreja. Você não precisa mais nada. Dá oportunidade para o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Dá uma oportunidade para o Espírito Santo de Deus transformar a tua história, igreja. Deixa de ser roubado, irmão. Quantas das vezes nós somos roubados? Porque o diabo rouba o meu tempo e o teu tempo. Quantas oportunidades nós somos roubados, igreja? O diabo roubou muitas oportunidades na nossa vida, porque nós não deixamos o Espírito Santo de Deus apenas um toque na nossa vida. Fechamos o coração, travamos, estamos com raiva, com bronca, tristes, amargurados, angustiados, querendo matar um, querendo matar o outro. Ei, nada disso vai te levar para o céu. Tudo isso aí vai te levar à ruína. Mas quando você abre o teu coração, rasga o teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus te dar um toque, você vai ter salvação garantida, igreja. Posso ouvir um aleluia nessa noite? Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Deus está falando com você, irmãos? Glória a Deus. Segunda situação. E disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus, igreja. Olha só, João 14,6, né? Eu citei aqui Lázaro. Lázaro foi um exemplo. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, igreja. Lázaro também já estava morto, como eu já citei aqui anteriormente. E Jesus disse, né? Levanta-te, né? Jesus disse para aquele jovem. Então, ou seja, muitas das vezes Jesus está dizendo para mim e para você: ei, minha amada, ei, meu amado, abra os teus ouvidos espirituais, abra a tua mente, abra o teu coração, abra os teus olhos, abra o teu olfato. Seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa sensível ao Espírito Santo de Deus, para que você possa ouvir a voz do Senhor teu Deus falando contigo, igreja. Que você possa ouvir a revelação da palavra de Deus, porque o que está acontecendo aqui hoje é revelação da palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, igreja. Quantas das vezes o Espírito Santo de Deus está revelando para mim e para você, eu não ouço Deus falar, e Jesus está dizendo, Ele está dizendo para você, olha, Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 está dizendo aí para você e para mim. Todas as vezes que nós lemos aqui, é o Espírito Santo de Deus dizendo a mim e a você. É a segunda situação a qual o Senhor está falando para mim e para você. E aí nós damos o exemplo de Lázaro, né? Que Jesus tinha prazer de ir na casa de Lázaro. Jesus muitas das vezes Ele tem prazer de ir na minha casa e na tua casa, amado. Jesus tem prazer de ir na casa dos vivos, porque na casa dos mortos não tem o que fazer. Sabe o que Jesus disse certa feita para um jovem? Senhor, o meu pai morreu, eu preciso ir sepultá-lo. Jesus foi muito categórico. Jesus era categórico. Jesus muitas das vezes dava na canela. Sabe que uma pancada na canela dói, mas Jesus era categórico em dar um toque na pessoa. Jesus falou para aquele jovem: ei, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ele falou: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, aquele jovem se entristeceu. E muitas das vezes Jesus tem falado para mim e para você: Jesus entra na minha casa, Jesus tem prazer de entrar na tua casa. Você não está entendendo, senão você estava glorificando a Deus. Jesus quer entrar lá na tua casa, igreja. Jesus quer fazer obra lá na tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, igreja. Porque às vezes, muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus não entra lá dentro, e Jesus quer entrar lá dentro para fazer, olha, muitos sinais, prodígios e maravilhas, igreja. A primeira igreja é a nossa casa, a segunda igreja é aqui.
Olha para o teu irmão e fala: você está entendendo o que está sendo dito nessa noite? A primeira igreja é a nossa casa. Jesus muitas das vezes Ele quer entrar lá na tua casa, fazer uma mudança lá na tua história, porque quando Ele muda lá na tua casa, você chega aqui no meio de uma multidão alegre e feliz e começa a saltitar de alegria, igreja. É quando nós temos um momento de conexão, você sai aqui, vai dar um abraço no teu irmão, feliz, alegre, não é não, irmão Wilton? Chega lá, dá um abraço, um sorriso, seja bem-vindo. Ô irmão, que alegria te receber aqui nessa noite. É assim que Jesus quer ver os irmãos, irmão. É assim que Jesus quer ver a amada igreja. Você sai da tua casa feliz, chega aqui alegre, amados. E sai daqui saltitante de alegria, igreja. Terceiro detalhe, né? Terceira situação, levanta-te. Olha o que Jesus fez, né? Tocou, disse e agora falou: levanta-te. Num versículo só tem 4 situações. E a terceira situação, levanta-te. O Salvador reviveu aquele a quem estava morto. Você já pegou uma foto sua antiga? Pega uma foto sua antiga. Olha como é que você era. E olha como que você é hoje, no dia de hoje, irmãos. Tem irmãos que pegam a foto e coloca lá no Face, no WhatsApp, né? Assusta-se uma casa de 3 cômodos por R$30. Aí põe a foto dele lá, irmão. Tem foto de irmão que você colocar numa casa lá, você assusta as pessoas, irmãos. Glória a Deus, amados. Só Jesus na causa, irmão. Eu tenho umas fotos minhas lá que eu não quero ver nunca mais na minha vida, irmãos. Quando o cabelo estava maior, né? Que eu fui esse dia cortar o cabelo, entendam bem, glória a Deus, amém? O chuveiro lá em casa é mais baixo, queima o couro cabeludo, mas amém. Não ri não, irmão, o caso é sério, glória a Deus. Então, não ri não, irmão, o caso é sério. Mas glória a Deus. Irmãos, Jesus falou assim: levanta-te. O Salvador reviveu aquele a quem estava morto. Olha o que diz a palavra: assim diz o Senhor. Tem pessoas que aqui, né? Ela tem sonhos, ela tem esperança, irmãos. Já morreram, mas assim diz o Senhor a você: os sonhos dos seus para a tua vida, eles vão viver, igreja. Os sonhos daqueles que acreditam, né? Daqueles que têm esperança em Jesus, não vão parar não, igreja. Sabe por quê? Jesus essa noite mandou assim para aquele jovem: ei, levanta-te. Ele primeiramente ele tocou, segundamente ele disse, terceiramente ele falou: levanta-te. E quando aquele jovem se levantou, imagina os olhos de todo mundo. Imagina o que aconteceu. O susto que muitas pessoas tomaram. Como pode um morto? Quem é esse que está falando isso? Quem é esse que está podendo falar aquilo? Porque para eles era uma blasfêmia o que Jesus dizia. Era blasfêmia dizer aquilo. Mas Jesus estava fazendo um milagre naquele local, no meio de uma estrada. E muitas das vezes Jesus encontra com você em caminhos a qual você não entende. Jesus encontra com você na rua, Jesus encontra com você no trabalho, encontra com você na escola, para falar para você: ei, eu quero te tocar, eu estou te dizendo, levanta e começa a caminhar na minha presença, amados. Mas eu quero profetizar para você: levanta a tua mão. Levanta a tua mão nessa noite. Sabe o que Deus está mandando falar aqui nessa noite? O Espírito Santo de Deus está mandando dizer: os teus sonhos não estão paralisados não. Os teus sonhos vão acontecer, vão ser realizados, igreja. Você pode aplaudir Jesus bem forte nessa noite, igreja. Aplauda mais forte e glorifica Ele, igreja. Os teus sonhos não estão paralisados não, igreja. Os teus sonhos estão vivinhos da Silva. Por isso que tem presente de Deus para você nessa noite. Fala para o teu irmão: tem presente de Deus para você nessa noite, irmão. Deus tem um presente muito especial para pessoas aqui, irmãos. Ainda este ano tem presente de Deus para a tua vida. Não é por causa do Natal não, porque ninguém garante que Jesus nasceu nessa época, né? Mas como é comemorado no meio do povo, amém. Ninguém garante, mas amém. O importante é vivermos em união, em felicidade, né? Comemorarmos lá um dia tão bonito, né? Que é o dia 24 para o dia 25, é um tempo bonito. É uma época maravilhosa, uma época
de alegria, época de união das famílias. É uma época onde todos nós nos reunimos ali para cearmos, participarmos de todos os momentos de confraternização com os nossos. Por isso que é um tempo de presentes, irmãos. É um tempo de muita alegria. Então nessas 3 situações, Jesus tocou, Jesus disse, Jesus falou, levanta-te. E a 4ª situação, falar. E quando Jesus tocou, disse, levanta-te, aquele jovem começou a falar. Você não entendeu? Tocou no esquife, disse, levanta-te, e aquele jovem começou a falar. Assim é você que glorificou a Deus essa noite. Assim é Deus que fez comigo e com você no passado. Nós estávamos mortos, mas hoje, quando Jesus tocou, disse, mandou eu e você se levantar, nós começamos a falar e glorificar o nome dele, igreja. Aleluias essa noite, irmão. Olha para o teu irmão, fala, irmão, começa a glorificar a Deus essa noite, irmãos. Começa a dar aleluias essa noite, começa a dar glória, a presença dele nesse ambiente, igreja. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aí eu pego para você aquela passagem que está lá em Ezequiel capítulo 2, verso número 1. Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Jesus só fala com quem está de pé. Jesus não fala com quem está morto, deitado, não. Ele só fala com quem está de pé. Está escrito em Ezequiel capítulo 2: Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Ele está falando com você. Está falando com você. Está falando com você porque você está de pé, igreja. Você não está mais morto, não, igreja. Ezequiel inteiro fala: Filho do homem, ponte em pé. Quando está lá deitado no leito, quando está morto, é você que está de pé que tem que falar: olha, Jesus está aqui. Ou esse morto ressuscita, ou aquele que está enfermo, nós estendemos a mão e abençoamos para que ele seja curado, igreja. É assim que Deus quer te usar, igreja. Filho do homem, ponte em pé. Saulo, por exemplo, quando caiu do cavalo, na perseguição ali, ficou 3 dias cego. Foram ungir os olhos de Saulo, porque Saulo era perseguidor de cristãos. Ou seja, ele caiu do cavalo, mas depois que Jesus foi lá, usou um servo para ungir os seus olhos, ele passou a enxergar, ele mudou o seu nome passou a ser apóstolo Paulo, ele se colocou de pé e passou a fazer as boas obras do Senhor. Assim sou eu e você, que a partir de hoje, o Senhor te levantou para fazer boas obras, amado. Glória a Deus, igreja. Quem está me entendendo? Amém? Fala para o teu irmão, você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite, irmãos? Deus está trabalhando comigo e com você, igreja. Deus está falando comigo e com você, igreja. Por isso que tem presente de Deus essa noite. Talvez o meu jeito de expressar aqui talvez seja totalmente diferente. Eu não vim de escola A, B ou C para mudar, não. Quem tem que falar é o Espírito Santo de Deus. Não importa o que você fez na vida, igreja. Eu tenho até apostila escrita lá, um monte de apostila de sermão profético. Um monte de sermão que tem lá, mas eu não pego nenhum daqueles lá. Escrevi um monte, tem um monte lá, pastor. Mas não é aquilo que faz com que nós venhamos a viver. O que faz com que você venha a viver e você tenha uma vida correta com Deus é você estar na presença de Deus. Aleluias. Hoje tem um presente especial para a sua vida. Hoje tem um presente de Deus para a tua vida. Esse presente é cada um que vai escolher o presente que quer para a tua vida, igreja. É você quem vai escolher o presente que você quer para a tua vida, igreja. A palavra ela é lançada, mas quem escolhe o presente é você. Como que Deus é bom, né, pastora? Nós é quem escolhemos o presente que nós queremos para a nossa vida. É a mesma coisa de dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui nessa noite. Tem uns que vão pedir uma BMW, outros vão pedir um Jetta, mas tem outros que vão pedir aquilo que quer, um Fusquinha, né? Outra coisa, nada contra, mas cada um pede aquilo que quer.
Não estou falando que você deve pedir isso para a tua vida, não estou falando, só estou dando um exemplo. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus para trabalhar para Jesus. Amém, maravilha, cada um pede aquilo que quer, é o presente que você vai pedir de Deus, e o Pai vai te conceder o desejo do teu coração. É como foi dito, né? Salmo 37:4, né? Deleita-te no Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer o desejo do teu coração. Você não é filho de Deus aqui? Um dia você não entregou a vida para Jesus? Se você entregou a tua vida para Jesus, Ele vai atender o desejo do teu coração. Ele vai derramar sobre você aquilo que você deseja para a tua vida. Aquilo que você profetiza para a tua história é o que vai acontecer. Todos nós teremos uma história aqui para contar. O presente está aqui, igreja. Sobre cada um desses aqui tem um voucher. Tem um voucher aqui, tá? Tem um voucher A, tem um voucher B, tem o voucher C. Voucher é um presente que Deus tem para você. Aí você escolhe qual voucher que você quer. O irmão Guará, de repente, está pedindo um voucher ali de uma empresa, né? Então, de repente, a empresa dele está ligada aqui, em nome de Jesus, amém? Tem pessoas, eu quero a minha cura, eu quero a minha família, eu quero o meu filho, eu quero uma porta aberta, eu quero ser usado por Deus, eu quero viajar, quero trabalhar. Cada um vai escolher o presente que quer para a tua vida. Jesus vai fazer algo como Ele fez para aquela mulher. Aquela mulher, a única coisa que ela queria era o seu filho de volta, e ela teve o teu filho de volta, amém, amados? E a Bíblia também diz, como aquela mulher já era viúva, Deus fala que Ele cuida das viúvas e dos órfãos. Isso é bíblico, cuidar das viúvas e dos órfãos. A própria Bíblia diz que o próprio Deus cuida das viúvas e dos órfãos. Quantas das vezes eu e você somos órfãos de muitas coisas, mas Deus tem cuidado de mim e de você. Deus não vai deixar nem eu nem você ficarmos aí largados, porque quem tem pai não é órfão. Tem glória nessa noite, igreja? Quem tem pai não é órfão, igreja. Porque quem não tem pai, irmãos, quem é órfão, o diabo adota. Então é melhor ser adotado por Deus. Fala pelo teu irmão, é melhor ser adotado por Deus, irmão. Aquela cidade Naim, ela ficava a 10 quilômetros da cidade de Nazaré. Era apenas uma pequena aldeia. Então, por ela ficar a 10 quilômetros da cidade de Nazaré, era uma aldeia pequena, e dali saiu um grande milagre, que até os dias de hoje, esse milagre, ele está falando para mim e para você, o que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida, igreja. Balança a pessoa que está do teu lado e fala, olha, não importa o tempo, mas até hoje, Jesus faz milagre. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Até hoje Jesus faz milagre. E por Ele fazer grandes milagres é que nós estamos aqui nessa noite. E quando aquela multidão que Jesus fez esse milagre falou, aqui entre nós há um profeta de Deus. Então nessa noite, como profeta de Deus essa noite, eu quero profetizar para você nessa noite, que o presente que você escolher vai ser o presente que você vai receber da parte de Deus, igreja. Vou repetir, o presente que você escolher é o presente que Deus vai te dar para a tua vida, igreja. Quem escolhe o presente é você. Quem é presenteado é você. Aquela mulher só queria o teu filho de volta, e toda a sua circunvizinhança se tornou muito alegre. Imagina a alegria daquela multidão. Aquela multidão que estava triste, quando se juntou com aquela multidão alegre. E quando houve aquele milagre, imagina, meu irmão Guará, como é que foi ali, meu irmão Wilton, como que aquelas pessoas pularam tanto de alegria, quando aquele jovem se levantou, e a sua mãe correndo foi abraçá-la. Imagina aquela alegria, como que as pessoas saltaram e pularam de alegria. Assim eu falo para você nessa noite, aquilo que Jesus falou para mim e para você nessa noite, você hoje tem que se levantar do teu lugar, saltar de alegria, ficar muito feliz, porque um dia você estava morto, e hoje você está vivo para a honra e a glória do Senhor, igreja. Eu quero que você se coloque de pé, quero convidar o ministério de louvor. Quem
Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus.